A história de uma cidade é escrita de várias formas. Damos sentido aos acontecimentos por meio de uma curadoria de memórias. Mas que memórias se sobressaem sobre outras? O centro da cidade é palco de disputas de memórias e de espaço físico. Florianópolis é negra, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco, das tramas que até podem parecer individuais, mas são muito coletivas. O calçadão da João Pinto tem lazer e cultura. Nas quintas à noite, é palco para a cultura hip-hop, que transborda do Terminal Velho, com a batalha de rap, que um dia foi no Largo da Alfândega. Cultura hip-hop é o porta-voz, né, de quem não tem voz. Ela nasceu por esse motivo e continua reverberando esse propósito, né? Levar a mensagem, levar as denúncias, as vivências da realidade, mas também a esperança, né? E autoestima para o nosso povo. Hip-hop é o teu movimento, o que vocês querem? Ensina ele! O rap é rua, ele é um movimento de rua. Então, eu acho que o difícil é tirar ele da rua, é colocar ele em outros espaços, que também é importante. O rap é a minha vida. O rap é a minha vida, é quem faz eu mover assim, meus passos em prol de um sonho não só individual, mas coletivo também. João Pinto atravessa, damos poucos passos e encontramos mais um ritmo preto, que ecoa nas noites de Floripa há muito tempo. Onde hoje a gente curte um samba em torno do Bar do Noel, já foi o Bar Le Petit, frequentado desde marinheiros que trabalhavam próximo e personalidades do samba carioca, até figuras importantes como a Nega Tide, que foi amiga de Seu Lidinho, uma figura que está marcada na parede da travessa e que encanta a todos com a sua dança nos finais de semana. Samba pra gente sambar. Aqui na rua Vitor Meirelles também tem samba no sábado, o samba da Antonieta, que homenageia a heroína da pátria e alegra a cidade defendendo seu legado. Caro a nós, pretos e pretas de Florianópolis. Conto aqui neste cordel uma história inspiradora de uma preta muito forte, que foi tão batalhadora e com sua inteligência se mostrou norteadora. Era uma catarinense, de Antonieta nomeada, sendo de origem pobre, teve a vida permeada por muita dificuldade e por luta semeada. Milhares de Antonietas provando que o povo também tem poder, o povo também tem poder. E eu acho que é isso, né? O legado da Antonieta é a gente botar o pé na porta, né, efetivamente, trazer retomar, que nem a gente fez aqui com a escola, retomar esses espaços que são territórios negros da cidade, pensar em milhares de Antonietas. Por quê? Porque o que isso significa? Né? Você ocupar espaços que você acredita, não deixar que a memória, a história, a narrativa de Antonieta seja invisibilizada na escrita da história. O patrimônio é para quê e quem pode determinar o que ele é? Na Praça 15 de Novembro, o busto de Cruz e Souza é o único escondido atrás de um tronco de árvore, mas também é aquele que, como cisne negro, está nos altos pelo Mural do Riso. As ruas e praças como a 15 se fazem e ocupam de nós. Na Escadaria do Rosário, a gente lembra o que é resistência, mas que não somos só reação à violência, somos diversos. Religiosidade e ancestralidade, regressão ao passado, para construir futuro. Eu acredito muito que o futuro é ancestral, porque isso quebra muito paradigmas em relação ao racismo, né? Nós tivemos apagamentos corpóreos muito evidentes, né? No cabelo, nos traços, na manifestação cultural e em vários processos, né? Então a ancestralidade ela vem a nos ensinar de nós nos afirmarmos como não descendentes de escravos, né? Essa história ela não pode ser apagada porque nós temos que fazer com que isso seja revertido, né, de alguma forma na sociedade, o racismo e a questão da escravidão. Mas nós somos além disso, né?
Nós temos povos, nós temos línguas, nós temos cultura, nós somos descendentes de trabalhadores, de guerreiros, de rainhas, de reis. Então, a nossa ancestralidade vem para mostrar isso nesse sentido histórico da memória, né? Os nossos pais, nossos afetos, né, nos mostram quem nós somos de verdade, através do nosso cabelo, da nossa corporeidade e de todo o ensinamento ancestral. De múltiplas formas e subjetividades, com história e emaranhados de experiências coletivas. Fazemos uma Florianópolis negra. Bem, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Museu de Florianópolis. Eu gostaria de agradecer em nome do museu e do SESC a presença do público e também dos nossos convidados, né, que prontamente aceitaram participar dessa roda de conversa para falar sobre esse projeto maravilhoso. Essa programação ela é parte do segundo aniversário do museu, que está acontecendo essa semana, né? Então, a gente tem a visitação gratuita até o dia 26, e uma programação também, eu convido vocês a participarem. Eu gostaria também de expressar a felicidade da equipe do museu em apoiar uma ação tão importante como é a produção do curta História do Presente, Memórias e Cotidiano Negro em Florianópolis, que é um dos resultados do projeto do Departamento Nacional do SESC, Territórios de Memória e Patrimônio. Esse projeto tem como objetivo promover um olhar crítico e reflexivo sobre a nossa sociedade e fomentar o exercício da cidadania a partir do conhecimento dos processos de formação e apropriação da memória e do patrimônio cultural brasileiro. Em Florianópolis, destacamos a importância de ressaltar a presença negra, especialmente na construção cultural da nossa sociedade, tornando essa estreia ainda mais significativa por acontecer em novembro, o mês da celebração da consciência negra. A dinâmica do encontro se dará da seguinte forma: cada convidado terá entre 15 e 20 minutos para fazer sua apresentação, depois a gente inicia a ordem de fala, né? E, terminada todas as explanações, a gente abre para o público para perguntas, comentários sobre a produção. E depois a gente faz mais uma exibição do filme para que todos consigam assistir. Eu vou lembrar vocês também que essa mesa de debate e todos os outros debates que a gente teve durante essa programação, eles vão ser disponibilizados no YouTube do SESC em Santa Catarina. Então, fica aqui o convite para que vocês acessem a plataforma para assistir esse debate e assistir também os outros debates que a gente teve durante essa semana. E, posteriormente, o filme também vai estar disponibilizado no YouTube do SESC. Como eu falei, a programação acontece até o dia 26, com apresentações, exibições de vídeo, contações de história, e além da visitação gratuita para toda a comunidade. Eu queria novamente agradecer nossos convidados, vou apresentá-los brevemente e depois a gente dá início a esse debate. Vou apresentar primeiro o Matheus Trindade, que é graduando da Universidade do Estado de Santa Catarina, no curso de Licenciatura em Artes Visuais, formado em Fotografia pela Escola Criativa Áurea Fotográfica e Ilustração Digital pelo Senai, membro do Remodelar, grupo de fotógrafos negros mentorados pela Shutterstock e WM Can, e usa principalmente da fotografia como um potencializador de sua voz, como um tradutor de suas ideias, anseios, traumas e objetivos. Com suas lentes se registra afeto, luta e celebração da cultura negra e LGBTQIA+, investigando memórias compartilhadas dessas populações. Vem construindo suas obras imaginários que simbolizam a esperança de um futuro melhor para corpos como o seu. Nos últimos anos, vem conquistando o cenário nacional das artes visuais, adentrando com exposições coletivas e individuais em grandes espaços culturais, como o Memorial da América Latina, MASC, MESC e outros. Recentemente, vem explorando o audiovisual, dando voz e movimento à sua prática. Esteve na direção do documentário Batuque Freak, Cultura Viva, Cores da Terra e entre outros. Eu vou apresentar também a Júlia Rossler
da Rosa Oliveira, que é historiadora pela Universidade do Estado de Santa Catarina e mestranda pela mesma instituição, onde pesquisa arquivos prisionais e questão racial vinculadas à penitenciária de Florianópolis. É pesquisadora do projeto Arquivos Marginais, do Laboratório da História Pública e Patrimônio Cultural da UDESC e possui interesse em patrimônio afro-brasileiro, patrimônio prisional, museus, passados difíceis e história do tempo presente. Atualmente trabalha como mediadora cultural. Alicia Costa, paulistana que viveu quase 8 anos em Florianópolis, é designer e, através de sua atuação profissional, procura atuar ativamente na socialização de conhecimentos que possam contribuir com intervenções na realidade. Sejam muito bem-vindos. Agora a fala está com vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar fazendo essa roda de conversa, e não só a roda de conversa, né, mas a possibilidade da gente estar fazendo esse projeto, que é um conjunto, na verdade, é o audiovisual junto a um roteiro patrimonial, que foi realizado no dia 11, aqui no centro da cidade, e agora vai ter outro que vai ser realizado nesse domingo, né, no dia 26. E eu gostaria de agradecer principalmente porque esse projeto ele está possibilitando com que a gente coloque em prática algumas questões que vêm sendo discutidas há muito tempo, tanto na academia quanto na militância, né, do movimento negro, que é de pôr em prática a troca de saberes, troca de experiências, que formam um conhecimento que ele é construído de forma coletiva, né? Então, eu acho que é um espaço muito importante para a gente estar fazendo isso. E daí agora eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de construir o audiovisual e também de como foi construir o roteiro patrimonial, né, que se conversa bastante. E para falar um pouco sobre isso, eu vou partir do título, que é História do Presente, Memórias e Cotidiano Negro em Florianópolis. E daí, por que História do Presente, né? Eu fiquei pensando bastante tempo em qual seria o título, na verdade, a gente conversou bastante também, e a gente chegou nesse resultado porque, na verdade, quando a gente pensa em história, a gente pensa em passado. E quando a gente pensa em história do povo negro e história do povo indígena, geralmente é atrelado ao passado, não à história viva que a gente constrói hoje, né? Então, a história do presente seria nesse sentido, de trazer uma nova história, uma história que vem sendo construída pela população negra da cidade, né? E eu acho que ela está sendo construída de formas como a gente fez com esse projeto, que foi por meio da troca de experiências e troca de saberes, para falar sobre pertencimento à cidade de Florianópolis também. Então, seria mais nesse sentido mesmo, né, que a gente queria abordar a história. E também para pensar um pouco em relação às temporalidades, porque uma das questões cruciais para se pensar o que a gente quis abordar no audiovisual é a questão da memória, porque memória ela tem tudo a ver com pertencimento e tem tudo a ver com temporalidades também, né? E como eu havia falado antes, geralmente quando a gente pensa na história dos povos indígenas, por exemplo, a gente pensa naquela história que é parada no tempo, né, daqueles povos que viviam aqui durante a colonização, né, que é uma história que a gente busca lutar contra, na verdade, né, essa história positivista. E quando a gente pensa em história do povo negro, é sempre relacionada à escravidão também. Então, é um espaço para a gente ir além disso também, para a gente pensar a partir da ancestralidade, como a Bárbara mesmo falou no audiovisual, né, pensar a ancestralidade que seria pensar o nosso passado para construir o nosso futuro a partir de uma temporalidade que ela não é abarcada pela historiografia, por exemplo. E daí eu gostaria de contribuir com vocês uma autora que ela tem mexido bastante com a minha cabeça e que foi uma grande influenciadora também para estar pensando nessa questão do tempo, né, e da história da população negra, que é a Beatriz Nascimento. E a Beatriz Nascimento ela trabalha com um conceito que é o conceito de quilombo. E para ela, quilombo é uma experiência coletiva no tempo. Mas que tempo é esse, né? Será que essa experiência coletiva do tempo dos quilombos ela não está presente em outros espaços também? E, inclusive, ela vai fazer algumas comparações, né, desse tempo que é vivenciado nos quilombos e nas periferias, posteriormente. Então, a ideia é de trazer novas reflexões também, que não têm respostas, a respeito de que história que a gente quer construir do povo negro aqui na cidade de Florianópolis. E esse caminho ele vai muito em torno de
3 conceitos-chave também que foram norteadores para pensar tanto o roteiro patrimonial quanto o audiovisual. E esses conceitos são da experiência, né, da troca de experiências, que foi o que a gente buscou fazer no audiovisual também, quando convidamos as 3 convidadas, que são a Bárbara Marques, a Mana Moa e também a Carol Carvalho, que são 3 mulheres negras que vêm de lugares diferentes, né, que têm ocupações diferentes na cidade e que relataram um pouco das experiências delas. Então, seria nesse sentido da experiência, a questão do pertencimento à cidade de Florianópolis, né, e se a gente se sente pertencente a essa cidade, se a gente se sente por quê, e se a gente não se sente por quê também. E isso tem tudo a ver com a questão do patrimônio, né, dos patrimônios aqui na cidade, e também a ocupação de espaços. E daí, em relação à questão do pertencimento, como surgiu essa ideia toda que gerou esse trabalho, né? Quando eu estava na graduação, eu tive a minha primeira experiência docente, né, que foi numa escola em Coqueiros, que é o Almirante Carvalhal, que é bem próximo aqui do centro, né? E nas minhas primeiras aulas, assim, que eu abordei a questão do patrimônio e a identificação com os monumentos patrimoniais do centro de Florianópolis, as respostas que eu obtive dos alunos foram no sentido de nós não nos identificamos com essas estátuas, nós não nos identificamos com aquela renda de bilro que tem ali no Largo da Alfândega, isso não significa nada para a gente, né? E, na verdade, a gente vai para o centro para fazer compras e deu. Muitas pessoas não conheciam a Praça 15, muitas pessoas não conheciam o Largo da Alfândega, não sabiam identificar onde eram e estudavam aqui do outro lado da ponte, né, bem próximo. E daí, pensando bastante, eu percebi também que não se tratava só de uma educação do público para frequentar esses patrimônios. Era também pensar no sentido de que quem construiu esses patrimônios, para quem e por quê, né? E daí eu acho que a gente está no momento dessa virada de chave agora, de pensar que patrimônios a gente quer para a cidade, como eles são construídos e como a gente vai ressignificar os patrimônios que se tem também. Então, eu acho que todo o roteiro e o audiovisual foram nesse sentido também, né? Então, depois dessa experiência, nós tivemos na universidade também a criação de um material, né, que foi um zine, que foi pensando nesses espaços do centro, né, e como ocupar eles a partir das nossas vivências e pensando o que a gente considerava patrimônio também, né, e a partir desse zine a gente fez um mapa do centro da cidade que localizava alguns locais de resistência da população negra aqui no centro. E daí esse zine também ele foi norteador para outras ideias, né, como a ideia do projeto da Alicia, que é um projeto incrível que chama Nosso Território, que vai estar trazendo também em relação à ocupação dos territórios aqui da cidade pela população negra, né? E daí eu trago isso, né? A Alicia vai falar mais depois, não vou me aprofundar, mas também para dizer que a gente está trazendo esse trabalho, mas antes da gente estar aqui, outras pessoas também já estavam abordando sobre isso, né? Já se estavam falando sobre a ocupação dos territórios da cidade pensando na população negra, como, por exemplo, a professora Jerusi Romão, que traz o legado da Antonieta e tem o seu roteiro patrimonial também, né? É importante a gente estar trazendo esses nomes. O nome da Zânia Maim também, que vai estar fazendo uma pesquisa bem interessante, que vai estar falando sobre a ocupação dos territórios e territórios negros aqui na cidade. Então, para dizer que existem outros trabalhos que vieram antes da gente e que isso não é uma construção minha, da Alicia ou do Matheus, né? É uma construção coletiva. E é uma construção coletiva também das pessoas que falaram no audiovisual e das pessoas que estavam por trás também, né? E dizer que está sendo uma experiência bem legal ter esse roteiro patrimonial que está acontecendo agora em paralelo também, porque está sendo uma troca de experiências muito grandes e que, de fato, a gente pode escrever uma nova história, né, da população negra aqui na cidade. E daí agora eu acho que eu vou passar para a Alicia e depois a gente volta, não sei. Tá, gente, oi. Eu me chamo Alicia. Acho que antes de eu começar a minha fala, assim, eu vou seguir bastante a linha da Ju, assim, de também saudar, né, as pessoas que vieram antes da gente, assim, pessoas que inspiraram a gente estar traçando esse caminho mais crítico, né, com relação ao território que pelo menos eu já vivi, né, que hoje em dia outras pessoas vivem, nasceram aqui.
enfim. E aí, desde as entrevistadas até vocês dois, né, que fizeram o roteiro, fizeram a produção do vídeo, como também outras pessoas que aí no meio da militância, né, os anos que eu morei aqui em Floripa, esses quase 8 anos, fui bastante ativa no movimento negro. Então, tem muitas pessoas que aí a gente procura sempre saudar e sempre relembrar, né? Pessoas que abriram espaços, como muito bem a Ju citou, a Jeruso Romão, tem o Lino Pérez, tem coletivos também, coletivos mais atuais, como a Cia Nosso Olhar, como o Islan Cruz de Souza, como o coletivo Nevino de Oliveira, como o coletivo audiovisual Olho Negro, enfim, tem muitas pessoas, né, nesse entorno que a gente sabe que estão hoje em dia construindo outras narrativas, porque a gente entende enquanto sul do país, né? E aí, voltando um pouquinho assim para mim, antes de eu vir para Florianópolis, né, nos meus 19 anos aí, toda a minha família, né, principalmente, né, minha parte de pai, que é a minha família negra, né, meu pai e uma família interracial, e eles me juntaram e falaram a questão do sul do país, né? Falaram que aqui no sul do país a gente tinha que tomar cuidado com a questão de deixar o cabelo grande. Meu primo, que ele é mais retinto do que eu, ele veio para cá, ele começou a cursar engenharia. Falaram também para ele que ele tinha que tomar bastante cuidado aqui. Enfim, todo um simbolismo, né? Uma imagem que se tem no Brasil todo, né? Da região sul do país, que a gente sabe que é muito pautada, né? Em dados de questão de células nazistas, em questão de muito preconceito, muito racismo, que de fato existe, a gente sabe que existe, mas também que, de certa forma, esse tipo de narrativa ele ajuda o racismo a apagar algumas trajetórias aqui, muitas resistências aqui na cidade, principalmente das pessoas que nasceram aqui, principalmente das pessoas que construíram e estão construindo movimentos aqui na cidade e aqui no sul do país, né? E aí, pegando um pouco esse gancho, eu acho que, com toda essa construção que eu tive aqui na cidade, né, ligada ao movimento negro, ligado a esses coletivos, eu tive contato com o projeto da Ju, esse roteiro que ela citou, e aí fazendo esse paralelo, né, da gente conseguir olhar para o passado e também entender o que a gente tem hoje no presente, para tentar construir aquilo que o Krenak fala do futuro ancestral. Surgiu esse projeto, que é um braço, eu acho, é um braço dessa pesquisa que a Ju já citou, desse projeto que vocês fizeram, que ficou muito bom, o audiovisual, assim. Depois a gente vai passar de novo mais uma vez. E eu acho que ele parte dessa ideia da gente tentar resgatar na história daqui do território de Florianópolis histórias que, como diz aquele hino da Mangueira, que ninguém conta, né? Que é a história que ninguém sabe, história que não está aqui e que a gente sabe que, na realidade, ela está aqui, né? A gente sabe que, enfim, é isso que molda a gente estar aqui hoje, é isso que molda a gente estar em coletivos, é isso que molda a gente querer mudar as coisas, né? E aí, nesse projeto, a gente pegou esse roteiro que a Ju construiu, né, a partir dessa pesquisa do PIBIC, e trouxe um circuito cultural que foi separado entre 3 nomes, né, de 3 mulheres negras importantes aqui para a cidade, que foi Valda Costa, foi Maria Mina e Antonieta de Barros, né? Então, olhando essa perspectiva de tentar resgatar esses símbolos que na história a gente não sabe, que não se é contado, eu tentei nesse projeto trazer outras narrativas de pessoas que atuam hoje em dia, né, ano passado, no caso, que eram dos meus arredores, que atuavam no movimento negro, em movimentos sociais, para trazer esse balanço entre o que foi, entre o que é e entre o que a gente também quer construir, né? Então, eu acho que talvez a minha fala aqui hoje seja muito mais no sentido de tentar pensar essas potencialidades que a gente pode ter quando a gente quer intervir, né, intervir na realidade de uma maneira que seja ativa e que também misture arte, que também misture formas de expressões que muitas vezes se apagam de corpos negros, se apagam da história propriamente dita, né? Então, eu acho que
quando eu falo, né, desse papel, enfim, do design, da questão de expressão, a gente consegue juntar essa questão do curta, que vocês vão ver agora, depois que a gente finalizar a nossa fala, né, como uma forma da gente estar construindo essa cultura material, uma forma da gente estar construindo esse imagético que a gente quer lutar contra, de ambas as formas, né? Tanto no sentido de luta no dia a dia, né? E aí de uma perspectiva também da gente estar trazendo essa consciência, mas também numa perspectiva da gente estar conseguindo construir uma comunicação acerca disso, né? Aquele famoso conhecimento e aquele famoso reconhecimento do que a gente tem nesse território. E aí, esse projeto que eu citei, o Nosso Território, pode ser um exemplo disso. O curta que vocês vão ver logo que a gente terminar aqui é um exemplo muito vivo disso também, tanto o projeto, quanto as entrevistadas, quanto as histórias, e a forma também que vai trazer essa narrativa do território. E também, eu acho que quando a gente fala sobre essa questão da cidade, quando a gente fala sobre essa questão de ocupação dos espaços, quando a gente fala no sentido da gente estar se apropriando disso, eu acho que também a gente fala também de uma questão do Estado, né? Eu acho que, se a gente for ver a questão simbólica dos patrimônios que tem aqui na cidade, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem um simbolismo que a gente, de fato, digamos assim, se reconheça nele. Não tem aquele simbolismo que a gente sabe que, pô, isso vai mudar minha vida, dá aquele, como é que chama? Aquele brilho, aquele, meu Deus, isso faz muito sentido, tipo, eu tô aqui para isso, entendeu? Não se tem isso. Então, eu acho que quando a gente quer construir essa cultura material, por exemplo, nesse projeto que é bem coletivo, que formou várias coisas, é bem engraçado. Para além desse livro, para além do documentário, teve uma turma do design que eles fizeram protótipos de sinalização para esses patrimônios. Pegaram um roteiro cultural, que a base foi a pesquisa da Ju, e aí eu fiz o livro objeto, e aí a gente mandou para a sala de aula, e a galera fez, tinham 6 grupos, assim, e os grupos cada grupo fez, em cima do circuito, em cima da pesquisa, sinalização. E aí essa sinalização, às vezes eles mudaram o público-alvo, era um público-alvo para criança, e aí toda a sinalização era no sentido mais infantil, no sentido mais animado, assim, né? Outros fizeram uma sinalização no sentido de realmente estar no dia a dia ali, de estar no dia a dia das pessoas, as pessoas passarem no centro, que nem é em BH, que você passa nas ruas de BH e tem, principalmente no centro histórico, tem uma sinalização, tem um totem falando, tá, aqui foi, por exemplo, se fosse aqui em Floripa, a escadaria do Rosário. O que aconteceu na escadaria do Rosário? Tem essa relação, tem essa, e criar e se apropriar desses espaços, assim, né? Eu acho que quando a gente pauta isso, a gente pauta também por um nível de reconhecimento, por um nível de tentar criar aquela consciência que faz com que a gente tenha vontade de mudar as coisas. Então, eu acho que talvez a minha participação, por enquanto, até aqui, seja em torno disso, seja em torno de expressar essa potencialidade que existe quando a gente está falando sobre cultura material, quando a gente está falando sobre reconhecer esses patrimônios, sobre quais patrimônios a gente está falando. E, enfim, eu acho que o Matheus vai falar mais sobre o documentário, talvez a gente consiga construir mais coisa também aqui na roda de conversa, mas eu acho que, por enquanto, é nessa perspectiva que eu queria contribuir. Obrigada. Oi, gente. Eu fiquei responsável, então, pela grande responsabilidade de tentar transformar tudo isso em um estímulo visual, né? Primeiro, eu fiquei muito honrado pelo convite, até porque, enfim, nós já se conhecíamos, mas não tínhamos grande intimidade. E não é mais uma surpresa para mim, mas sempre que a gente se aprofunda na conversa com outras pessoas negras aqui em Florianópolis, a gente encontra essas memórias compartilhadas, assim. Parece que a gente viveu junto de alguma forma ou passou pelas mesmas experiências. E, no fim, é um pouco disso. Eu também não sou daqui, e quando eu vim para Florianópolis, eu recebi esses mesmos avisos e esses comentários sobre a população branca, e é um pouco sobre como é vendido Florianópolis para o resto do Brasil, né? E não que aqui não tenha muitas pessoas brancas e que a história açoriana aqui não é muito forte, mas eu penso que, historicamente, onde tem pessoas brancas, tem pessoas negras. Essa é a história do Brasil, né? E é onde que estamos aqui em Florianópolis. A gente está ocupando as ruas.
vocês não vão sair um dia aqui por Florianópolis sem enxergar pessoas negras, elas vão estar em todos os lugares. E foi um pouquinho que eu tentei trazer esteticamente no vídeo, né? E isso não foi um desafio. Infelizmente, o vídeo só tem 5 minutos, mas pessoas incríveis, produtoras, artistas, enfim, pessoas negras aqui em Florianópolis, a gente tem, assim, a rodo, né? Foi difícil fazer a seleção, né? Não só na escolha, mas também nos cortes da produção, porque cada entrevista teve meia hora, assim, 40 minutos, e a gente teve que resumir um pouco disso. Dava para fazer um curta com a história de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma história muito forte, muito presente aqui em Florianópolis e muito essencial para todo o trabalho que a gente tem feito aqui, né? Quero dizer também que Florianópolis, a minha experiência aqui em Florianópolis, diferente do que a maioria das pessoas imaginam, foi de um lugar de encontro também. Porque, como o curta diz, né, a gente vai ver novamente, Florianópolis é negra. Eu que sou das artes visuais, elas trouxeram outras referências, mas Tercília, né, uma ancestral viva das artes visuais aqui, Val da Costa, que, meu Deus, ilustrou todas as ruas dessa ilha e se faz presente até hoje nas grandes exposições aqui pela ilha. Enfim, acho que não tem muito mais o que falar. Estou muito feliz e grato pelo Sesc, pela oportunidade, e ansioso para mostrar o documentário para vocês. Podemos abrir para perguntas, comentários. Alguém gostaria de falar? Olá, boa noite. Eu sou a Ana, também sou do curso de Artes Visuais. Não sei se você lembra de mim, mas ontem eu estava em conversa com uma amiga negra de São Paulo, né? Antes de vir para Florianópolis, estudei História na PUC Campinas. E acompanho, então, atualmente a trajetória dela, depois um mestrado, um doutorado. E ela recentemente contribuiu com uma notícia falando sobre a importância de, né, hoje, em São Paulo, estarem sendo inseridos na cidade esculturas, imagens, né, grafites, que se referenciam às pessoas negras daquela cultura, né? Ela é de São Paulo, então ela viveu ali na periferia de São Paulo. E no mestrado ela pesquisou sobre a história negra ali numa região, né? E quando ontem eu vi também uma notícia da GUJ falando sobre isso aqui em Florianópolis, eu alinhei os dois discursos e mandei para ela. Falei: olha, amiga, que interessante, em Floripa também tá, né, tem esse discurso. Né, é uma outra forma de discurso, né, através das artes visuais, através do grafite. E eu achei incrível como se alinhou com a sua pesquisa. Fiquei muito feliz assim de estar acompanhando lá também isso se evidenciando, né. Eu conheço poucas pessoas lá, porque eu moro aqui há um bom tempo, que estão pesquisando isso. E agora eu estou muito contente também, estou bem ansiosa de assistir o curta de vocês, mas estou muito contente porque realmente Florianópolis se vende como esse lugar, né, da cultura açoriana e da cultura branca e tudo mais. Então é muito valioso poder acompanhar e estar ouvindo vocês aqui hoje, né? Parabéns pelo trabalho. Acredito que esteja sendo incrível, né, tá podendo ter essa oportunidade. Mas só queria trazer isso como uma contribuição que, assim, em outras cidades, São Paulo, Campinas, tem pesquisadores incríveis também que estão evidenciando, né? Tem o Guilherme em Campinas, que ele, com outros pesquisadores, elaboraram a Rota Afro em Campinas, que é uma das cidades mais... assim, a história dela é bem tensa, relacionada, né, ao período da escravidão. E o Guilherme faz um trabalho incrível com outras pessoas, outros pesquisadores.
E é muito bonito ver isso acontecendo simultaneamente em várias cidades, né, do Brasil. Acredito que em várias outras também, né, estão acontecendo isso. Então, só queria trazer essa contribuição, essa fala. Obrigada. Bem, então vamos encerrar essa roda de conversa nesse momento para a gente fazer a exibição do filme. Só que eu gostaria de parabenizar novamente a Júlia, a Alicia, o Matheus, a Ananda também, que não está aqui hoje, mas também participou, né, da direção do filme, e acho que foi muito importante. Eu acho que é muito importante o que a Júlia sempre traz também no roteiro, todas essas referências, né, que vieram antes da gente, que elas se fazem presentes, e eu acho que isso se fez presente de uma forma muito bonita no filme também. Então, fica esse comentário mesmo. E queria agradecer a todo mundo aqui.